Eu vejo muita empresa de sucesso que não inovou, ela redirecionou a comunicação. Boa parte dos empresários, às vezes até já faturando 100, 200, 300, 500, às vezes ainda mistura conta BF com PJ e não tem certeza de quanto está lucrando, de como que tá. Às vezes está vendo óleo caixa todo dia, crescer custa dinheiro, né? E às vezes uma coisa é faturar, outra coisa é ter caixa. Nós desembarcamos para viver o extraordinário. Chegar dentro dos salões, hoje a gente deve estar em mais de 100 mil salões no Brasil. Fazia tempo que eu não vi um produto assim que realmente trouxesse uma proposta diferente, né? Que não fosse mais do mesmo, que fosse mais disruptivo. Você tocou, acho que no ponto mais desafiador do nosso negócio. Tem o bônus da gente ser pioneiro e tudo, mas tem o ônus de ter que arcar com essa conscientização. A área de influência que você constrói dentro da sua empresa e marca, ela é uma ciência. Então tem como a gente mensurar tudo. E o segundo passo foi para quem que a gente vende esse produto. E hoje a empresa, ela virou uma indústria nacional. Como foi para chegar realmente no consumidor mesmo para colocar na casa? Aí foi através de marketing, publicidade, o que vocês fizeram? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar de marca própria, a gente vai falar de diferenciação. Eu tô muito animado porque, até dando uma palhinha para vocês, o dia que eu conheci esses empreendedores, eu gostei tanto do produto deles. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei para Carol, eu falei, gatinha, olha que produto legal, né? Fazia tempo que eu não vi um produto assim que realmente trouxesse uma proposta diferente, né? Que não fosse mais do mesmo, que fosse mais disruptivo. Enfim, fiquei encantado e esses caras estão fazendo um trabalho incrível com a marca deles. Tenho certeza que vai sair muito insight bacana do bate-papo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros, eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem com vocês? É verdade, né? O produto virou hábito nosso, né? Todos os dias. E pessoal, papel e caneta na mão, compartilha já esse episódio com outros empreendedores, porque vocês sabem que aqui nessa mesa a gente aprofunda quando o tema é construção de negócio, de marca. Vamos falar de diferencial de produto também e aprender muito nessa mesa. E um recado rápido para vocês. Para você que é empreendedor e quer de fato fazer um faturamento significativo na sua Black Friday, afinal, é o período mais quente do ano para quem trabalha no e-commerce. É a data mais esperada, não dá para perder. O dinheiro do consumidor é um só e com as estratégias certas você consegue chegar a dobrar o seu faturamento na Black Friday. Por isso a gente vai fazer uma imersão, uma edição especial no dia 25 de setembro e o link vai estar aqui na descrição. São poucas vagas. Essa imersão está sendo vendida de uma maneira muito mais orgânica entre as pessoas que já nos conhecem, estiveram na imersão e indo muito rápido, acelerando ali nas vendas. Então, espero que você esteja lá com a gente para aumentar e ter as estratégias certas para aumentar e faturar mais na sua Black Friday. Então, com vocês, aqui no Made in Brasil, os sócios fundadores da Puri Shower, Patrick Artioli e Felipe Martins. Aê, bem-vindos! Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Dom, Carol, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso propósito, da construção da Puri Shower, contar um pouquinho da nossa história como empreendedores. E gostaria muito de agradecer o convite e espero que a gente curta muito esse podcast juntos aqui. Vai ser um prazer. Vamos embora. Obrigado, Dom e Carol. Assim, um prazeraço estar aqui com vocês hoje. A gente é super fã do podcast, a gente assiste, consome de verdade. Legal. E um dos poucos podcasts do Brasil que tem esse nível de entrega. Então a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Espero contribuir também um pouquinho aí, trazer insight para o pessoal. Boa. Bom, vamos lá, pessoal. Para a gente começar do começo, eu queria perguntar para vocês de onde surgiu a ideia da marca, né? E em que momento que veio a ideia da segunda marca, né? Não sei se a gente chama de marca ou não, mas quando que nasceu também não só a Puri Shower, mas a Puri Health também. Quer começar aí, Patrick? Legal, vamos trocar essa ideia. A Puri Shower, ela começou, né, com Felipe e eu, a gente trabalhávamos juntos na área de petróleo. Olha! E a gente trabalhava numa multinacional que chama SBM Offshore. E a gente fez carreira nessa multinacional, então eu fiquei 12 anos, o Felipe depois não sei quanto tempo, mas acho que mais do que eu até. E nós nos conhecemos nesse caminho, né? E nesse momento nós estávamos com a mentalidade muito parecida, né? Uma mentalidade muito alinhada
que seria empreender e mudar um pouco o rumo, né, das nossas vidas ali. E começamos a estudar marketing digital no própria empresa, e a gente trocava muita ideia sobre. Vocês trabalhavam embarcados, né? Exatamente, trabalhávamos embarcados e nos conhecemos nesse navio, né? Nós desembarcamos para viver o extraordinário. Uau! E isso foi, assim, bem mágico, porque se a gente tivesse um papel e uma caneta hoje, a gente não conseguiria descrever o que a gente está vivendo hoje e não conseguiria também ter ideia do que a gente iria construir juntos ali. Mas começou assim, começou através de uma parceria, de uma amizade, dentro de uma indústria, onde a gente começou a enxergar algumas possibilidades dentro do marketing digital, e assim começou essa parceria, essa sociedade. Quer falar um pouquinho da Purishauer? Aí nasce a Purishauer, então. A gente nasce no início com um propósito, trazendo uma ideia inovadora para o Brasil. Um produto já existia na Europa, em alguns espaços na Europa, que era a ducha para salão. Foi o nosso primeiro produto, que é a Purishauer Standard, que a gente chama, é o primeiro produto que a gente criou. E a gente, de fato, ali enxergou o que era Market Fit na veia, né? A gente veio com uma solução inovadora, que deu um fit de imediato no mercado, assim, foi bem avassalador. Estava aquele iniciozinho de pandemia ali, quando a gente começou a escalar, mas a gente entendeu naquele momento que a gente tinha um negócio na mão, um negócio de verdade, e a gente olhou um para o outro e falou, cara, a gente tem que parar de dividir tempo, e a gente precisa desembarcar e viver isso em tempo integral. E ali começou a história fazendo uma timeline inicial, bem focado em salão. A gente nem pensava em residência, não tinha nem ideia de água para consumo naquela ocasião. Que era isso? 2019. 2019. Aí já, quando a gente começou a pandemia ali em 2020, a gente já estava escalando razoavelmente. E aquele fecha e abre de salão, a gente viu tudo isso. Mas bem focado em salão, que a gente costuma dizer que é o nosso DNA, né? A gente nasceu de salão de beleza, tem muito orgulho disso. A gente está numa transição para o público residencial já há alguns anos, mas com o DNA total do público pro, né, o público profissional, que a gente tem muito carinho. Exato. E nesse início, né, com o monoproduto, a gente conversava até antes do propósito, e eu particularmente não conhecia salões de beleza, né? E hoje eu vivo dentro dos salões e tenho muita amizade nos salões de beleza, e é uma área assim que eu sou apaixonado pela área da beleza. E esse produto, ele veio com um propósito muito bonito, porque ele remove ali, né, todas as toxinas da água e entrega uma água mineralizada, porque potencializa todos os processos do salão. Então foi um fit perfeito, porque ninguém melhor do que o próprio cabeleireiro para ter o sensorial e entender a importância da água num processo de tratamento, num processo de reconstrução capilar, num processo para evitar algum tipo de corte químico. E eles foram os nossos grandes validadores desse processo. Eu lembro até hoje, até né? hoje. São até hoje. E eu lembro muito dos nossos os primeiros 2 cabeleireiros que a gente conseguiu como parceiros, né? E o feedback foi instantâneo, assim, foi imediato. Depois que ele instalou a Purishauer, ele ligou pra gente e falou assim, eu quero instalar em todos. Ah, mas me fala um pouco mais seu feedback. Aí eles falaram, olha, cara, o sensorial é outro, a água ficou muito mais leve, aqui eu tenho certeza que eu tô evitando algumas faltas de tonalização, né, quando faz coloração. Também tenho receio do metal com relação a corte químico, eles têm muito... Então foi o fit perfeito, o produto ele teve uma escala e uma aceitação muito grande, mas aí tem muita história, né, pra gente chegar dentro dos salões. Hoje a gente deve estar em mais de 100 mil salões no Brasil, mas tem muita história aí que a gente vai compartilhar com vocês aí, que tem muita trajetória para chegar nesse número. Legal. E nesse começo, bom, vocês não tiveram investidores? Não. Ou tiveram? Foi não. Tudo com o próprio Até agora a gente está bootstrap total.
A gente teve um capital inicial lá, meu e do Patrick, mas bem pequeno, mas a empresa nasceu lucrativa, né? É uma empresa que entrega muito, entrega uma boa margem. Como a gente teve esse market fit, e vocês sabem muito bem, lá no ano de 2019, 2020, era mais barato também vender, né? Então a gente nasceu como um DNVB mesmo. Legal. Direto para o cliente final, né? A D2C, e sem investidor. Nesse momento, até esse momento a gente está sem investidor. A gente conversa sempre, né, com o mercado, a gente senta com pessoas para conversar, mas ainda sem nada fechado. Entendi. E duas perguntas, né? A gente gosta de trazer e questionar como que foi ali para chegar em certos patamares de faturamento, né, mais no início, que é o que a gente sabe que é o maior desafio ali de quem está começando, né, e de uma audiência aí que nos acompanha. Como que foi sair de 0 para 100 mil de faturamento no mês? Vocês lembram como que foi assim, como que foram as primeiras vendas? Aconteceu só no salão? Vocês já estavam na internet ou foi mais venda ali no B2B? Como que foi isso? Você vê que você falou que nasceu já D2C, né? Já D2C, tá. Como DNVB, direto online. Tá. E em quanto tempo que vocês chegaram nesse faturamento? Acho que foi em cerca de 3 meses. 3 meses a gente... Eu lembro... Eu tenho uma foto, tem um quadro que a gente utilizava no nosso primeiro escritório, era um dos quartos do meu escritório, da minha residência, do meu apartamento, né? Aí trabalhávamos eu, Felipe e Luciana, numa bancada e cada um numa posição ali. E Felipe e a gente atendia, né? Já fazia o front, né? Atendendo, fazendo todo o Customer Experience ali e a parte de Instagram também. Mas o produto foi muito viral. Então, assim, acho que 4 meses, 5 meses a gente já tinha batido uma meta bem agressiva que para a época eu coloquei nesse quadro, que foi 234 mil reais no mês. Legal. E essa foi uma meta, assim, um target que eu achava... Eu falei, cara, se a gente bater isso... A gente para de embarcar. A gente para de embarcar. A Carol vai ter uma engraçada pra contar. Era 234, tava lá, 234K. E, cara, isso era o target, assim, daquele momento, assim. Eu falei, cara, Felipe, se a gente chegar aqui, a gente tá rico. Vencemos a vida. Quem conta, né? Eu não acredito que vocês eram tão inocentes assim. Amor, o seu porque foi eu qual, também Marco? era. Você também era? Ele virou assim pra mim, ele falou assim, não, amor, se eu bater, quanto era? Era 300? Não, mas pra dar o contexto, eu nunca tinha tido negócio. É. Eu era do multinível, né? Então eu comprava, vendia produto e tinha meu lucro ali. E aí, quando eu saí do multinível, eu fui pro Mercado Livre. Eu criei uma operação de revenda no Mercado Livre. Só que era muito difícil essa operação, porque enquanto revendedor, a tua margem dentro do suplemento é extremamente apertada. Assim, então eu cheguei rápido, cara, em 300 mil de faturamento, mas sobrava 5 mil, às vezes sobrava 4, entendeu? Às vezes dava uma escorregadinha, pum, empatava. E aí, quando a gente criou a Denavita, eu olhei, bom... Eu vou comprar por tanto, eu vou vender por tanto. Marca própria, com margem, né? Se eu vender 200 mil reais, e a Carol falando, que não sei o quê, eu preciso fazer uma lipo, que não sei o quê. Ele falou que se ele vendesse 200 mil no mês, ele pagaria todas as minhas contas e eu não precisaria mais trabalhar. Que promessa sem jeito. Não chegou nada, entendeu? Nem que fosse 200 mil de lucro, dava pra aguentar nada aqui. Mas, cara, eu jurava, né? Mas é o início. Eu lembro desse Mas número. pelo menos com esse marco, vocês pararam de embarcar, ou não? Paramos. Já serviu pra isso, pelo menos. Legal. Aí veio o frio da barriga Aí ninguém avisou, né? A gente parou de embarcar e veio a pandemia. Meu Deus. Nossa. E a venda era 100% salão 100% ali, né? Salão. 100%. Eu não sei se o Felipe recorda, mas teve uma vez que, quando a gente entrou em pandemia, a gente estava com quase 500 mil de venda. E a advogada falou assim pra gente assim, olha, esses 500 mil vira 2 milhões daqui pra ali de processo, porque não entregava, né? Não entregava. O Correio, a gente lembra que a gente não sabia o que aconteceu? A gente não tinha ideia, porque o Correio, ele parou de entregar,
A gente não parou de vender e a gente estava na importação também travado. Estava com 500 mil de venda e a advogada falou vai virar 2 milhões de processo. Aí imagina, né? Aí cabeça do empreendedor, aí aquele frio na barriga. Eu nem durmo. Deu vontade de falar assim, aí, vamos voltar pro embarque? Já dá tempo, né? Ô, gente, me conta uma coisa. Nesse início que vocês falaram que o produto viralizou rápido e, assim, era um modelo de negócio novo para vocês, né? Vocês falaram que o produto existia ali na Europa, mas como é que vocês conseguiram, assim, criar aqui no Brasil? E como que vocês fizeram essa conscientização, viralização mesmo? Porque eu vejo que quando um produto é diferente, a gente tem que criar esse desejo, educar o mercado. Olha, Carol, você tocou, acho que no ponto mais desafiador do nosso negócio. Tem o ônus, tem o bônus da gente ser pioneiro e tudo, mas tem o ônus de ter que arcar com essa conscientização. Né? Mas como o Patrick falou assim, no início, como o cabeleireiro é um profissional muito experiente, com uma sensibilidade muito grande, ele nos ajudou com essa validação. Entendi. Então, como ele percebeu ali no dia a dia, de tocar o cabelo, de acabar de secar, de ver que um brilho está diferente no final. Ele validou isso muito rápido pra gente. Então, a gente, no salão, assim, dando já um spoiler para onde vai a conversa daqui a pouco, né, que hoje é residência, mas no salão a gente conseguiu, de fato, assim, dificilmente você entra num salão de beleza hoje que não conhece Beauty Shower. Porque a gente, ali dentro da bolha de salão de beleza, a gente, organicamente, né, Patrick? Orgânico. Foi bem orgânico, não foi nada que a gente, na verdade, começou a falar de gasto com influencer tem 3 meses, né? Foi tudo super orgânico, até que os maiores cabeleireiros do Brasil estão com a gente, em parceria mesmo, por acreditar, por sentir resultado. Foi bem orgânico. E dá para escalar muito com influência, hein? Dá. Ainda mais a marca que já tá, né? Já tem vários especialistas que acreditam. E complementando essa parte, a gente começou esse trabalho focado em salão de beleza. E sim, só para pegar uma timeline, de 2019 até final de 2021, início de 2022, a gente só tinha um produto para salão de beleza. Então a gente focou nessa ducha e aí a gente ganhou muita atração e geramos muito relacionamento. Começamos a fazer o maior evento beauty do Brasil, que é a feira aqui em São Paulo. A Beauty Fair. Beauty Fair. Nós tivemos a Rea Brasil, a Beauty Fair. Aliás, 5 quando anos é que vai fazendo. ser agora? Setembro. Legal. Vocês vão estar lá dessa vez ou não? É o primeiro ano que a gente não vai fazer a Beauty Fair. Então a gente gerou muito relacionamento, foi focando, e ali a gente começou uma transição de uma empresa que começou como marketing digital, depois fizemos uma transição ali investindo, né, reinvestindo todo o capital para transformá-la numa indústria nacional e para aumentar o portfólio já focando na escala do residencial. E de 2021 até 2023 a gente foi encorpando esse portfólio e investindo em tecnologia, molde, para chegar hoje com o nível de portfólio que nós temos de solução para residências também, que hoje é realmente a grande pavimentação aí do nosso crescimento, né? E essa virada, assim, de vocês estarem nos salões, né, e o profissional ali, o especialista sentir, comprar e viralizar de uma maneira muito orgânica, por indicação, como foi para chegar realmente no consumidor mesmo para colocar na casa? Aí foi através de marketing, publicidade, o que vocês fizeram? O próprio cabeleireiro indicava, né? Porque o cabeleireiro, ele sofre de uma dor muito grande, que é trabalhar com um agente oxidante, que é o pó descolorante, no cabelo, onde possivelmente possui metal lá dentro do córtex dele. E essa combinação é muito arriscada para o cabeleireiro. Então, isso veio ali com uma educação, um topo de funil muito grande do próprio cabeleireiro para a segurança do trabalho dele. Então, a Pure Shower ela é uma solução ou uma variável que controla, né, a água, entregando uma água sem esse tipo de toxina, sem esse tipo de metais, que dá uma segurança para ele executar a descoloração.
Então isso meio que foi um fit muito bem estruturado e orgânico, aonde ele também se sente muito seguro em indicar a cliente final ter a Pure Shower para facilitar o trabalho dele e ele correr menos risco na hora de fazer a descoloração, porque é muito complexo esse processo de descoloração e acaba gerando algumas vezes, né? Por exemplo, você tem encanamento de cobre ou, né, os sulfatos ali, pode gerar algum corte químico. Então isso foi muito bem estruturado ali pelo próprio técnico, né, que é o profissional de beleza. Entendi. Curiosidade, e quando você começou, você já tinha claro todo o modelo? Quando você deu o start, porque, né, por exemplo, eu queria perguntar da recorrência ali do Pure Shower ali no salão. Também são as esferas que eles precisam comprar, tá? E quando você deu o start, você já tinha estudado, você já tinha clareza de todo esse modelo, como que ia ser aquisição, como que ia ser concorrência? Ou você experimentou ali, deu o primeiro passo e veio, claro que não totalmente no escuro. Ou você já conhecia esse modelo de DNVB? Então, assim, nos nossos estudos lá, né, a gente tinha colocado 3 premissas. O produto precisava ter margem, precisava ter recorrência e teria que se poder escalar, né? Ser escalável. Então, em cima dessas 3 premissas que a gente foi atrás do produto. Primeiro a gente estabeleceu isso e aí em cima dessas 3 premissas a gente achou esse produto. E o segundo passo foi para quem que a gente vende esse produto. Então, a gente uniu isso tudo e começou. E aí as coisas começaram a acontecer. A gente tem, por exemplo, na empresa que aconteceu de forma orgânica, o Nispet. A gente vendia para salão e aí eu monitorando os pedidos lá, comecei a ver pet shop, tal, comprou. E um monte de pet shop comprando. E aí a gente foi fazer uma pesquisa de mercado e entendeu que o pet shop também tinha essa dor. Falou, opa, tem outra oportunidade de negócio. Sensível também, isso, né? Muita dermatite atópica. Então a gente enxergou esse primeiro nicho e tá com a gente até hoje. A gente faz a Pet South America também. Tem o nicho pet, é uma marca bem forte nos pet shops. A gente é bem conhecido em pet shop. Que legal. E o residencial foi o terceiro, por incrível que pareça. A gente começou a ver e os cabeleireiros com essa segurança que estava trazendo, falou, a gente tem que ter para casa. A gente precisa adaptar esse produto para casa. E a gente começou as tentativas, né? O produto que a gente tem hoje, que vocês conhecem, é um produto que foi fruto de muita maturação. Na verdade, a gente tentou no início adaptar a ducha de salão para casa, com vários dispositivos ali, e a gente enxergou que tinha essa demanda, mas na verdade, até essa construção, se passaram ali 2 anos ali, né? Até a gente chegar num resultado de um produto que realmente agora, com bastante segurança, para troca de esferas e tudo. Então, respondendo a pergunta, foi isso. Essas 3 premissas foi o que a gente enxergou e o resto foi história aí, né? Foi acontecendo. Legal. Desse começo de vocês, bom, 2019 são 6 anos aí de marca. No começo, qual foi o maior ou os maiores desafios que vocês tiveram? E o que vocês tiveram de lição que vocês acreditam que pode servir aí para quem tá começando? Quer começar aí, Patrícia? Acho que essa parte a gente tem uma lista aqui, deixa eu pegar. Tá grande. Olha, quando nós começamos e estruturamos a empresa, eu percebi que existem 2 formas de você se permanecer vivo num ambiente que muda tão rápido quanto o Brasil. E aí a gente teve que tomar uma decisão, né? Ou vira uma empresa que ela cresce e depois você tem que abandonar o seu propósito, ou realmente você crava ali que você vai construir um legado com um propósito muito forte. E para construir um legado com um propósito muito forte, você tem que organizar a base, né? Então você organiza a base para sustentar um crescimento e sustentar as porradas, né? Que acontecem no decorrer. E não foram poucas, né? Desenvolvimento de produto, erramos muitas das vezes, investimos em produto e desenvolvimento que a gente não conseguiu dar continuidade, enfim. Nesse trajeto, nessa timeline, tem muita coisa.
Então, a base ali, né, essa parte de organização fiscal, toda essa parte de não ser grande, mas se estruturar como uma empresa grande, eu acho que a gente fez essa lição de casa, mesmo sendo pequeno. No início, com 2 anos, a gente sempre pensou dessa forma. A gente conversava muito nos bastidores, será que vale a pena? Será que não vale? Mas foi a escolha correta. Felipe sempre batia também nessa tecla. E a gente foi se organizando para a equity, né? E hoje a empresa ela virou uma indústria nacional. Saímos de um monoproduto, né? de um produto que nós trabalhávamos como DNVB direto, e hoje equiparada à indústria nacional, com quase 14 SKUs entre curva A e B. Então você imagina como uma empresa bootstrap como teve que existir reinvestimento como uma empresa geradora de caixa. Mas eu falaria assim, como desafio, a estrutura de base para suportar o crescimento. Parte de dashboard, dados, fiscal, enfim, linhas que são importantes para você não errar na mão e matar um processo de escala, um processo de reinvestimento de estrutura. Legal. Você lembra algum, Felipe? Tipo, Não, o maior assim, desafio, assim? O maior desafio, acho que está muito linkado ao que o Patrick falou, é você conhecer os números da empresa, você saber margem, né? Você estava falando aqui agora há pouco que você chegou a falar de margem de menos de 1 dígito, né, no marketplace. Então, quando a gente está num voo cego, assim, sem entender muito bem o que aquele canal está trazendo, se está trazendo lucro, se não está, e às vezes você se perde no meio do caminho. Então, assim, números, acho que foi o nosso maior desafio mesmo. Concordo com o Patrick, a gente demorou, assim, a gente cresceu, se organizando, tentando se organizar, mas com aquele caos do crescimento. E de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, a gente colocou a bola no chão, entendeu que o desafio é número, é conhecer o que a gente tem de margem para a gente ter mais segurança em termos de dar o passo, sabe, de escalar. E, cara, é impressionante, né? E eu também passei por isso, porque quando eu estava ali na operação de marketplace, eu tô falando nesses números, mas isso foi uma noção que o Lucas, né, um dos meus sócios, me passou quando ele conheceu minha operação. Porque, infelizmente, isso é muito mais comum, né, do que a gente gostaria que fosse. Mas boa parte dos empresários, não às vezes até já faturando 100, 200, 300, 500, às vezes ainda mistura conta PF com PJ, né? E não tem certeza de quanto está lucrando, de como que está. Às vezes está vendo óleo caixa todo dia, né? E vai medindo por ali. Seguir pelo caixa. E é bizarro isso, né? E assim, é importantíssimo você ter essa clareza dos números de precificação, de margem, de todos os custos, para saber de fato, né, quanto que está sobrando, se é que está sobrando. E a gente pega, às vezes, até alguns mentorados, cara, faturando 700 mil por mês, levando 80 mil por mês de prejuízo. Né? É normal isso. Que não é uma operação assim pequena, né? Poxa, já está ali com faturamento e tal, e ainda não tem os números na mão. Então é extremamente importante, principalmente quando você busca um crescimento, né? Que crescer custa dinheiro, né? E às vezes uma coisa é faturar, outra coisa é ter caixa. Sim. No meu caso, eu estava batendo papo com um pessoal da Left, né? Que é uma marca que a gente entrevistou ali de produtos para cabelo, né, do mercado ali capilar. E eu estava falando para ele que ele falou que na minha operação era muito mais fácil crescer porque eu vendo tudo online, né? Então meu prazo médio de recebimento ali são 8 dias, né? Recebo 2 dias ali no e-commerce, em 10 dias no marketplace. E ele falou, cara, você não tem noção como é fácil trabalhar do jeito que você trabalha, porque a gente que vende ali e o cara vai me pagar ali no B2B, né, que o salão, que o varejo vai me pagar, às vezes começa a me pagar com 90 dias, né, 90, 120, 150. E eu falei, cara, você acredita que mesmo assim, às vezes eu ainda ficava sem dinheiro? Porque a gente escalou tão rápido, que assim, a operação sempre dava lucro,
Só que o dinheiro estava na produção, estava no estoque lá no full do Mercado Livre e tal. Então, assim, quando você cresce rápido, mais importante ainda você ter 100% de domínio dos números. Né? Porque e o próprio Lázaro fala disso, né? Que é o perigo de você morrer de sucesso. Sim, e a gente tem um desafio maior, que é a gente tem um giro de estoque alto, porque 80% da nossa matéria-prima, um pouco mais, são de produtos importados. Então, a gente tem o tempo de compra, todo o transit time para chegar no Brasil, depois o tempo de fabricação, porque a gente monta todos os produtos aqui e faz a fabricação no Brasil, para depois colocar no mercado. Então, assim, a gente tem um giro de 6, 7 meses de estoque. Então, assim, diante disso, crescer sendo bootstrap, então, sim, desafio, por isso que a gente falou, a gente tem uma lista de desafios, se quiser. E qual que é o que é importante nessa gestão de fluxo de caixa, principalmente, quando você tem um tempo de giro de estoque tão longo? O que é importante é número, tudo vai cair em número. Então, assim, a gente, essa semana, puxou lá um assunto que a gente está no momento de ir para influencer, a gente está no momento de arriscar um pouco mais, mas a gente precisa empilhar os pratinhos, como a gente diz lá, né? Então, se você não sabe quanto que você consegue ir em marketing, por exemplo, esse fluxo ele fica... Então, a gente prevê na nossa precificação hoje esse giro. Dentro da planilha de precificação, tem lá uma taxa financeira desse giro de estoque, quanto isso custa para a gente em percentual. E a gente limita o nosso investimento de marketing e todos os outros, mas o que está mais na nossa mão é o marketing, né? Porque custo fixo é fixo, imposto não tem para onde fugir. Então, o que é variável, o CMV ali, tudo que é fixo, ok, mas o que é variável a gente controla para não passar dessa linha. Porque a gente já passou algumas vezes. E aí é difícil de voltar. E aí a gente, por exemplo, sobre essa conversa, a gente chegou num nível, porque tem que ficar o tempo inteiro, a direção está correta, agora a gente tem que sempre pensar em colocar o pé, né, no lado direito para dar uma acelerada, sempre, né? Crescer é importante. E a gente falou, cara, vamos começar a extrair esse número semanal, mensal, DRE mensal. Você começa a chegar no nível de entender se o seu DRE mensal cabe um pouco mais de investimento. E aí, poxa, isso é um nível de cuidado com crescimento absurdo claro que a gente foi adquirindo, né, ao decorrer do tempo. Mas é muito importante, muitas das vezes o empreendedor demora muito para fazer um fechamento um fechamento trimestral, um semestral, fluxo, né? Deixa no fluxo, aí quando vê, o CMV aumenta muito, o custo fixo acaba aumentando, o retorno do marketing não chegou, e aí quando percebe, a última linha não fecha, né? Legal. Total. Quero compartilhar um aprendizado, mas só uma coisa sobre influência que vocês falaram, que vocês estão nesse momento de arriscar mais e investir. Sim. Algo muito legal também desse mercado é que pouca gente trabalha assim. Mas para a gente que já entendeu assim, que tem que mensurar tudo e que é sobre dados e resultado, a área de influência que você constrói dentro da sua empresa e marca, ela é uma ciência. Então, tem como a gente mensurar tudo, do começo ao fim. Toda a jornada e também fazer contas, que eu brinco que é o matemarketing, na hora de você contratar um influenciador, para você ter uma previsibilidade de quanto ele vai te trazer de receita. E aí você consegue projetar isso mesmo na tua linha de marketing e começa a escalar com o poder da influência, tendo uma receita previsível e formando ali um time mesmo, que é teu time tanto de atração, de levar pessoas para o site, quanto de vendas também. Então é muito legal, porque quando a gente começa a olhar assim e aprende a jogar esse jogo e começa a trazer os influenciadores e analisar todos os dados, é incrível, assim, pra gente ver que, putz, é um canal forte de aquisição, sabe? E vai gerando esse desejo de marca também. E eu comentei aquela hora que deveria dar pra escalar forte, porque a gente tá falando de cabelo, né? E quando a gente fala de cabelo, assim, é mulher... E isso eu aprendi no multinível. Porque eu vendi por muito tempo suplemento, depois eu comecei a vender cosmético. Quando eu comecei a vender produto pra cabelo, eu percebi que se a mulher tivesse que escolher entre cuidar do cabelo e da pele, ela cuidava do cabelo. Olha. Então, assim, você ter influenciadoras, né, bem mapeadas ali e selecionadas, divulgando, né, mostrando o chuveiro,
né, e mostrando, né, um antes e depois e tal. Isso deve ser incrível na internet, né? E por isso que foi legal vocês contando que o sensorial é de percepção rápida, porque tudo que a gente consegue mostrar, ele viraliza mais, ele converte mais, né? E você falou isso de cabelo, eu tô no mercado cosmético faz tempo, né? Eu comecei com 17, novinha, no mercado cosmético. E no Brasil, a brasileira sempre, assim, em primeiro lugar é cabelo, depois era maquiagem e o skincare, por exemplo, que é meu mercado hoje, é uma bolha. Tanto que a gente teve que, a partir da pandemia, conscientizar muito as pessoas sobre o que é o skincare, como cuidar da sua pele e tudo mais. Mas cabelo para brasileira é isso mesmo, assim, deixa de comer para cuidar do cabelo, para investir. Então, baita mercado, né? O que mais que você ia falar? Eu ia falar de um aprendizado sobre fluxo de caixa, que a gente estava conversando aqui. Um dos nossos sócios, né, que é o Lucas, a gente brinca que ele é o gênio, né, o inteligente da sociedade. E ele é mais analítico, financeiro, né? E eu e o Dom sempre puxando, assim, o crescimento da marca. E o Dom, então, né, sempre, tanto que a gente brinca que ele tem a super meta, que é a meta do... Eles colocam, quando eu passei a meta, a última para eles tinham colocado a meta realista, a meta otimista. Aí eles colocaram a meta do Dom e eles escreveram na frente assim... Over meta. In God we trust. Igual a nota de dólar dos Estados Unidos. Sim, eu prefiro mirar na lua e acertar a estrela do que, né? Mas, falando sobre isso, a gente gosta mesmo, assim, de sempre puxar para cima, realmente, assim, para trazer para o time que é possível e colocar ali a mão na massa junto e trazer as estratégias. Mas uma coisa que a gente aprendeu também aí na jornada empreendedora é que essa meta também, ela tem que ser realista. E não digo só por conta de time, realmente, mas por fluxo de caixa. Porque o que a gente percebeu em meses que a gente desenhou uma meta muito alta e a gente ainda não tinha destravado ali as estratégias certas, o caminho para bater aquela meta e estava ainda numa audácia, a gente ia comendo o caixa. E aí a gente, assim, poxa, né, faturando também, assim, alto, crescendo e olhando e falando assim, poxa, cadê o caixa? Cadê o caixa? Cadê a lucratividade? E daqui a pouco em reunião de sócios para falar assim, nossa, a gente está com um problema de caixa, e agora? E isso vocês com giro baixo, né? O tempo Pois de vocês é rápido, né? Isso. 45 dias. 45. E eu começo a pagar com 90. Então, assim, tá positivo, na verdade. É o fornecedor que me financia hoje. O meu maior parceiro é o fornecedor. É um braço. Mas quando você conhece a recorrência também, aí entra muita estratégia, né? Total. O próprio Marinho, né? Que vocês conversaram com ele, o CAC dele é negativo. Não é que é negativo, mas o ticket médio dele é 250. E o CAC é 270. Ele perde na venda, na então primeira venda. Ele perde, né? mas ele tem uma recorrência tão boa, né? Que ele já sabe que na segunda, na terceira, na LTV, a conta fecha. E, gente, como é que vocês se dividem na operação nas cadeiras de sócios? Legal, foi outro desafio também. De uns, acho que 3 anos a gente conseguiu organizar melhor. A gente acaba que a gente, como todo empreendedor, inicia totalmente no operacional. A gente começou no front, né? A gente, pegando o gancho, a gente que viajava e instalava o chuveiro no salão de beleza. A gente tinha uma malinha, né, Felipe? Sim. Uma malinha cromada com a chave inglesa e ia em salão em salão. Os parceiros, né? Nos principais parceiros, aquele contato inicial ali. Ia nos salões, botava a mão na massa. Felipe é fera nisso, eu ficava mais olhando ali, mas o Felipe é bom nessas coisas. Eu ficava coordenando. Eu ficava só... E aí botava a mão na massa, a gente trocava as duchas, né? Eu já cheguei a pegar 4 horas de viagem, acho que esse Felipe não foi. Peguei 4 horas de viagem, cheguei no salão, a gente instalou, fui com um técnico nesse dia, a gente instalou lá e... Passou 4 horas, eu tava voltando de carro ainda, cansado, 8 horas de viagem. São José, não, a gente cansou de ir lá. E aí mas esse caso foi, eu não vou comentar, mas aí ele me ligou 4 horas depois, bem no começo da marca, me ligou e falou assim, poxa, então, as nossas técnicas, achou pesado o equipamento, tem como você voltar para retirar? Eu falei, nossa. Então, assim, tudo é um começo, o propósito, né, e o que o equipamento entregava, lá atrás, você ainda tinha que convencer as pessoas
que era uma mudança, né? Eles tinham uma ducha muito pequena, como a nossa ducha ela tem carga filtrante, acaba necessitando de ter um tamanho maior, né? Para fazer essa filtragem. Então a gente teve esse desafio. Quando a gente fala sobre principais momentos, eu enxergo muito essa questão de como a gente poderia entregar algo sem passar por esse processo, sabe? Tipo assim, é muito difícil você validar isso sem passar por esses percalços. Sem estar no dia a dia. Exato. Eu não sei se vocês já tiveram uma DNVB onde vocês tiveram que estar no front também ali. Todos, nossa. Começamos do zero. É muito difícil, né? É diferente isso. Porque você tem um contato ali com o profissional, contato com quem está com a sua marca. É um equipamento, então tem várias nuances ali para você introduzir. E como a gente comentou no início, você surfa uma onda muito interessante quando você entra com algo que realmente é inovador, mas em compensação você tem um ônus do topo de funil e explicar o propósito do seu produto, né? Mas falando da divisão, né, de tarefas, a gente hoje, cada um está na sua área de potência, né? Hoje eu fico mais na parte operacional, importação, financeiro com a Lu, minha parceira de vida ali, de empresa, está desde o início com a gente, com o time. Hoje a gente tem um time muito legal. E o Patrick está mais na área comercial, nesse contato com o salão de beleza, com o nosso bem mais precioso aí, que são os parceiros e tudo, né? Como um time de vendas também. A gente tem um setor B2B também na empresa, então o Patrick está mais à frente. Então a gente mais ou menos se divide dessa forma. A parte do digital ali também eu estou mais envolvido um pouco em termos de ferramentas, gerenciador de anúncios, falando direto com o time. A gente troca muito, né? Mas se a gente for falar de vertical, a gente está mais ou menos dessa forma. E pegando o gancho que eu ia falar exatamente isso, eu acabei perdendo um pouco. Esse contato, quando a gente está ali no front, esse contato com o profissional ali, quando a gente iniciou a marca, acabou que a gente não tinha organização de squad, né? Eu lembro que a gente fez a primeira imersão, que era isso que eu ia comentar, a gente fez a primeira imersão e a gente foi aprender o que era um squad, né? E a gente foi entender como a gente dividiria a empresa por squads, e ali cada um sócio com o seu potencial foi organizando o time embaixo dele. Só que a gente faz reuniões de conselho semanais, e nessas reuniões de conselho a gente acaba falando de todos os assuntos, né? Então a gente transita por todas as áreas. Eu fico mais com a área comercial, a parte de marketing, construção de marca ali, de contato e expansão comercial também, né? Então, parte B2B, a expansão para varejo, a gente está em todas as Leroy Merlins do Brasil, a gente está em negociações com outras lojas de varejo também, que não é o nosso principal foco, porém a gente analisa todas as oportunidades que aparecem, porque marca é ponto de contato, né? Total. Quanto mais pontos de contato, mais interessante vai ficando, e a gente vai ficando mais conhecido e vai levando propósito para mais pessoas ali. E isso é evangelizar, como diz a Luciana. Legal. Como diz Steve Jobs, né? E me fala outra coisa. Com essa bagagem que vocês adquiriram até agora, né, 5 anos aí, 6 anos de marca, o que vocês acreditam que é determinante para uma marca ter sucesso, principalmente no ambiente digital, né, que é onde eu entendo que também é o foco de vocês hoje? O que vocês aprenderam que é fundamental para uma marca ter sucesso hoje no ambiente online? Eu posso começar essa. Eu acho que primeiro o empreendedor ele tem que ter, parece clichê falar, mas ele tem que ter propósito. Quando a solução que a gente trouxe para o salão, assim, é se mudar uma cultura, né? Eu sempre falo isso, quando a gente anda lá na Beauty Fair e a gente vê um monte de marca famosíssima, centenárias de lavatório usando o nosso produto, ou seja, caramba, a gente criou esse negócio. Quando a gente vê os testemunhos de cabeleireiro, mulher que não passava em teste de mecha, que depois de 10, 15 dias usando o produto, passa no teste de mecha.
Quando a gente, na linha residencial, percebe os testemunhos ali, pessoas que tinham dermatite, alergia, e a gente fala, caramba, a gente está no caminho certo. Assim, dá vontade de acordar e continuar, porque esse propósito ele é fundamental, porque sem um propósito, você, na teoria, não tem um produto que entregue muito, e se você não tem um produto que entregue muito, você não tem recompra. E acho que o negócio não vai por muitos anos, né? Então, assim, acho que o principal é isso, você ter um propósito. A gente tem a dificuldade de ter um produto, de desbravar o mercado, de trazer essa consciência. Principalmente, a gente está com esse desafio agora, a gente vai precisar muito de influência. Para residencial, as pessoas não sabem o que elas estão colocando no cabelo, na pele, no consumo do dia a dia. As pessoas não fazem ideia. No Brasil, a gente falando de Europa, falando dos Estados Unidos, tem uma cultura diferente. Mas, principalmente, a conscientização. Mas é isso. Respondendo direto a sua pergunta, é o propósito, na minha opinião. Legal. Pegando um gancho do Felipe, a gente não vende chuveiro, né? A gente vende autocuidado, saúde, bem-estar, né? Com essa tecnologia, dá vontade de acordar, realmente, porque muito feedback positivo, mas o conselho que eu dou para o empreendedor é entender para quem ele está vendendo. Né? Ele realmente entender o que ele quer construir, né? Para quem ele está vendendo e acertar a comunicação. Né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, isso é algo assim, muito importante, porque eu vejo muita empresa de sucesso que não inovou. Ela redirecionou a comunicação. No nosso caso, a gente pode cravar que a ideia da ducha filtrante já existia, mas ela, dentro do salão de beleza, foi Felipe e o Patrick que tiveram essa ideia. Ou seja, nós redirecionamos a comunicação de algo que já existia e trouxemos essa comunicação para alguém que realmente tem a capacidade de validá-la, que foi o cabeleireiro. Legal. Então, isso dá para fazer com muita coisa, né? Dá para fazer com outros produtos também. Às vezes a gente percebe que as pessoas acham que quando fala em inovação, inovação quer dizer você criar um produto completamente disruptivo, né? Ou criar uma categoria nova. Pensa no iPhone, né? Pensa mas não necessariamente, né? Porque às vezes a gente está falando disso, de você mudar a comunicação, né? Mudar o ângulo, né? Um formato, uma embalagem, mudar né? o nicho. Um nicho. Né? Você vê, muitas das vezes você tem um produto que já foi utilizado num determinado nicho, você traz esse mesmo produto para outro nicho, né? E cria ali um propósito e é uma base muito bem feita, faz um MVP, né? Faz uma validação antes de escala, que é sempre importante para não gastar energia à toa, mas percebeu que tem fit, aí realmente, se o produto é muito bom e você acertou a comunicação e tem um propósito forte, pode acelerar que vai dar certo. Legal. E, Patrick, Felipe, o que vocês fariam de diferente com o conhecimento hoje de vocês, pensando em criar e estruturar uma marca? Pergunta difícil, hein, Carol? Só traz. O que a gente faria diferente? Eu acho que a gente, no início, bateu muito a cabeça por estar vindo de um cenário totalmente diferente de empreender. A gente buscou mentoria lá no início, mas que não tinha, de repente, não era um brand legacy da vida, vamos dizer assim, sem fazer jabá aqui. Mas talvez nos aproximar de pessoas que já estavam um pouco na frente ali, que talvez a gente não desviasse o foco em momentos que a gente não podia desviar e a gente acreditou que era um canal ou que era um produto. E, de repente, você, com pessoas, você entende que a gente não passaria por isso. Uhum. Então, acho que, basicamente, isso teria feito diferente. A gente teria feito diferente, na minha opinião. Muito legal. Eu me pego, às vezes, domingo, né? Eu tiro o domingo para olhar a planilha e dar uma olhada, dar uma navegada nas redes sociais. Aí eu peguei esses dias e fui olhar a timeline no nosso Instagram, né? Aí a gente, cara, como a gente era corajoso, né? Porque, assim, a gente é muito criativo, né? Muito criativo, muito inovador, então... Trouxe um DNA para a marca, né? De trouxe. Trouxe. A gente tem essa pegada. Então, assim,
eu colocaria uma dica, eu falaria assim, para o empreendedor acertar a veia primeiro, acerta a veia, deixa a criatividade on hold e depois usa a criatividade para criar um ecossistema que retroalimente o que você realmente pavimentou e acertou. Não atropela esse processo, porque senão um projeto paga o outro. E aí o crescimento fica difícil. Você anda de lado, né? Anda de lado. Você consegue trazer isso para a prática? O que foi que vocês fizeram exatamente? Eu tenho vocês se atropelaram? Eu tenho um aqui, acho, Felipe. A gente lançou um puta produto que a gente começou a dominar muito a parte de salão de beleza. A gente comentou que a gente está em mais de 100 mil salões, né? Uhum. Já exportou para mais de 15 países e tudo nessa linha de distribuidor de salões de beleza. Tá. Então, a gente percebeu e falou, cara, a gente está com muito relacionamento dentro dessa área, vamos inovar dentro dessa área, né? Então a gente é muito criativo, a gente criou uma marca chamada Puricolor, né? E essa marca a gente trouxe o primeiro mixer, um higienizador de tintas para cabelo de forma automática. Um produto incrível que a gente lançou. Só que se me perguntar hoje, eu acho que não foi o time, a gente poderia ter feito isso agora. Eu poderia trazer agora que a empresa está mais estruturada, a empresa tem mais fôlego, e a gente entraria com uma vertical, sabe, nesse time. Então, muitas das vezes o empreendedor ele começa a ter sucesso e a criatividade tem que ser colocada às vezes em... eu não digo para você não ser criativo em determinadas coisas e não aproveitar todas as oportunidades, mas sim, ter um bom bate-papo ali e falar assim, cara, vamos deixar isso aqui em espera, vamos aguardar, porque esse projeto vai dar certo, mas talvez em outro momento da empresa, com outro tipo de maturidade. Legal. Eu posso trazer canal. A gente começou o trabalho no salão de beleza, consequentemente a gente alcançou os distribuidores de salão de beleza e a gente entrou nesse mundo B2B, né, vendendo direto para distribuidor. E a gente, no meio do caminho, a gente se perdeu um pouco e a gente esqueceu que a gente era um DNVB. E quem vende a Pure Shower somos nós. A gente não consegue ainda terceirizar isso, é um produto muito inovador. É um produto que você precisa convencer. Então, assim, a gente, apesar de ter sido super importante para a divulgação da marca, a gente meio que terceirizou em alguns pontos isso, no início lá para o salão de beleza. E mais recente, trazendo para a história mais recente, falando de canal ainda, a gente vende online e é super difícil você manter tabela de preço online, você equalizar esses distribuidores. Então a gente começou a perceber que a gente estava perdendo para a gente mesmo. A gente vendia para o distribuidor com uma certa margem e tinha aquela guerra de preço. E a gente ficava naquele meio, sendo que a margem está no e-commerce principal, né? Vocês sabem disso. Então eu acho que não ter primeirizado isso desde o início, os canais de marketplace, e entender, a gente chama de NVB ainda. Eu falo sempre pro Patrick, pode ser que daqui a pouco não, que a gente já está na Leroy, mas a gente, pela experiência da Leroy, a gente está em outras lojas de grife, vamos dizer assim, mas como o Patrick falou, a gente não vende chuveiro, a gente vende saúde, a gente vende um produto para saúde. Então é muito difícil você estar no material de construção. Não é o ponto que as pessoas ainda estão convencidas de comprar. Então, assim, acho que o time... A gente errou ali de time, trazendo assim para aterrissando bem num caso prático. Foi erro de time. E para o B2B, a gente precisa, acho que, estourar mais a bolha. Eu sempre falo de bolha com o Patrick. Tá maior, mais conhecido. Para aí sim a gente tá nos pontos físicos. E ali o papel do ponto físico é ponto de contato. O Patrick sempre fala isso também. As pessoas só vão comprar, só vão pegar na prateleira e levar. Já tá vendido. Mas esse trabalho de venda a gente tem que fazer mais ainda e melhor. E DNVB não é não vender no B2B, no físico. DNVB é começar no digital. Começar. Né? Mas tem o momento certo de você ir para o físico. E a gente teve, né, experiência nas marcas. Na Denavita, por exemplo, a Bijou, ela fez um trabalho tão bem feito no digital, e ela ganhou tanta relevância no digital, que as próprias redes de farmácias vieram atrás dela. Eu ganhei trade para entrada da drogaria. Legal. Que é, Legal. Muito raro que Queria a galera... vocês mesmo. Enquanto tem gente que... Aí, Denavita...
eu fui cedo demais, antes no timing errado, né? E assim, foi extremamente desafiador. Até nas drogarias menores, que foi o canal que a gente tentou abrir ali para começar no B2B, que a gente achou que tivesse mais fit também do que as body shops, né, as lojas de suplemento. As independentes, a gente teve um sério problema, por falta de experiência também, de inadimplência. Legal. Poxa, eu tô acostumado a vender aqui na internet, receber em 2 dias, tá tudo certo. Né? E de repente os caras começavam a enrolar e não pagava boleto assim de R$400. Enfim, então foi uma experiência ruim, né? Mas ainda assim, quando você é bom de venda, você vende a primeira. Né? O sell-in a gente conseguia, mas o sell-out não rolava. E aí a gente não conseguiu tracionar em drogarias menores, independentes ali, e nas maiores também, assim, as negociações eram extremamente difíceis. Então, quando a gente fala de DNVB, a gente acredita muito nisso, de você focar a tua energia no digital, crescer, né, ganhar corpo, ganhar credibilidade, trabalhar branding, audiência, até que quando você pensar em ir para o físico, você já tem essa demanda, você, né, já consiga que esse processo de abertura de um novo canal seja muito mais fácil, né? Timing é interessante, né? Porque eu estava refletindo aqui enquanto vocês estavam compartilhando e contando. Acho que um aprendizado meu com a própria Biziu também foi timing. Só que diferente do de vocês. Quando eu comecei a Biziu, era pandemia. E eu comecei já com um trabalho com influenciadores e criando muito conteúdo, já criando esse senso de comunidade. Mas eu não tinha linha de investimento e receita no marketing. Eu não fiz Google, Meta, nada. A minha publicidade foi uma bandeira escrito Autocuidado é Cura, que é a nossa ideologia também. E a gente foi compartilhando com amigos, com pessoas. Eu fui falando com influenciadores que eu conhecia, mas foi muito mais no relacionamento e trazendo alguns pelo modelo de comissionamento. Só que eu já acreditava com influência, porque eu fui influenciadora lá atrás. Só que aí, por que eu falo time? Porque depois, uns 6 meses depois, eu comecei a fazer o trabalho de influenciador pago mesmo, e contratar, investir em Meta, investir em Google, e ter essa linha do marketing ali dentro, né, do meu DRE. Só que eu olho e falo assim, quando eu nasci, na época que o mercado estava sedento pelo que era o skincare e por essa conscientização, eu deveria ter investido forte já ali no marketing e contratado mesmo. Era mais barato também. Era mais barato e eu ia ganhar um pioneirismo também do mercado. Porque eu vejo marcas que, assim, que escalaram mais que a minha e muito parecido assim, e essa diferença foi esse time de ser mais agressiva no investimento, sabe? Sim. E aí eu olho e falo assim, agora eu tenho que achar um outro timing. Já passou. Isso é interessante porque a gente percebe isso aqui dentro, né? Então hoje a gente fica buscando ali estratégias e canais para acelerar a empresa custando menos. Então é um desafio. Né, aquela época do marketing digital de 2015, 2016, que você colocava X e voltava XY, não existe mais. Né? A construção de brand hoje, a percepção de marca, o nível de convencimento, o produto tem que ser rei, né? ele tem que realmente sustentar a sua filosofia, tem que sustentar o que você realmente está vendendo. Então isso é o que me dá um pouco mais de conforto, porque eu sei que a gente veio para criar algo perpétuo. Legal. Porque a gente vende a verdade e é algo que as pessoas sentem utilizando. Agora, o time, por isso que eu falei, a gente investiu na época nesse produto, foi, sei lá, R$300 mil, né? Porque era muita grana. Foi mais? 500 pau. 500 mil. Imagina se a gente tivesse pego... Não. Então, assim, é muito desafiador, mas tudo é aprendizado. Vocês sabem que a gente realmente paga para aprender. Felipe, eu em 2023 olhamos assim e falamos assim, cara, já pagou já, né? Tá bom. Chega de pagar, né? Já tá bom, já pagamos, esse MBA tá caro. Mas sempre com muita certeza. Se vocês me perguntarem assim, Patrick, já te deu alguma incerteza de que o negócio de vocês não ia perpetuar? Não, nunca tive essa dúvida.
porque o propósito e o produto é muito forte e a gente sabe que o topo de funil pode ser um produto que a gente precisa ali, né, conscientizar mais, mas a certeza de perpetuar é muito grande. E olhando para esse lado do marketing, publicidade, construção de brand, a gente fica agora tentando achar ali o canal que realmente dê para escalar e, como um exemplo, é o afiliado, né, que você faz muito bem. Eu acompanhei lá, a gente está iniciando esse programa de afiliado. Legal. É um programa de afiliado onde a gente vai realmente entregar muito para o cabeleireiro, né? A gente tem uma base de cabeleireiro hoje de mais de 25 mil cabeleireiros na base. E people hoje, né? A gente paga por esse lead, a gente tem essa base muito rica, tem um relacionamento muito rico. A gente acredita muito que entregando para o cabeleireiro ali, trazendo ele para o nosso clube, né? Fazendo com que ele seja o foco cada vez mais, entregando para ele benefícios e retorno sobre isso. Cria é um canal, né, forte para se escalar uma comunidade. Total. E então, aí, uma opção. Sim, e aí com essa comunidade ativa, né, ali com vocês. Aí eu falo aí que a magia começa, né? Porque as pessoas falam, é quando o influenciador, o afiliado divulga, eu falei, aí começa. Só que tem o que você faz com isso também, né? Então, realmente, assim, ter todo esse material em mãos, fazer uma jornada dentro da sua marca, postar o produto. E falando nesse trabalho de afiliados e de influência também, vamos aproveitar para trazer umas dicas aqui pro pessoal. Sempre perguntam pra gente, porque existe tanta plataforma hoje, tanta ferramenta, tal, o que eu uso para o meu site, para trabalhar com influência, para performance e tal. E hoje, claro que o que a gente usa, né, não são as únicas boas ferramentas, plataformas, soluções do mercado, mas dentre tudo que a gente testou, é o que mais nos entrega, né, nos atende hoje em dia, né? Então, quando eu começo a falar, por exemplo, de uma plataforma de e-commerce, o que a gente usa nas nossas marcas hoje é a Shopify, tá? E a gente tá para começar o teste em uma das marcas aqui com a Nuvem Shop, que a gente tá namorando eles faz um tempo, conversando, entendendo a plataforma, e eles estão fazendo um trabalho muito legal aqui no Brasil. Aliás, é a maior plataforma, né, hoje de e-commerce aqui no Brasil, e eles têm um diferencial de atendimento, né, que a gente quer sentir. Então, plataforma de e-commerce, o que a gente recomenda? Shopify, Nuvem Shop. Checkout, o que a gente recomenda? Yamp. Né? Checkout é extremamente importante para a conversão do seu site. 80%, até 80% dos pedidos que são colocados no carrinho são abandonados. Então, tem muito dinheiro aí. É muito importante você fazer um trabalho de recuperação, né, de carrinho. E é importante que esse checkout tenha uma estrutura de recuperação automática, tá? Porque senão você deixa muito dinheiro na mesa, mas não se contente só com essa, puxando um gancho aqui, não se contente só com essa estrutura de recuperação automática, porque a gente mapeou que ela geralmente recupera ali de 10% a 20%, algo assim, dos pedidos abandonados, tá? A estrutura de recuperação de carrinho automático recupera de 10% a 20% de 80%. Então, ainda assim, fica muito dinheiro na mesa. Enquanto, quando você tem uma pessoa fazendo isso manualmente, se bem feito, você consegue recuperar de 30% a 50%. Então, é importante você ter um bom checkout, mas não esquece disso, que... Né? Claro que quando você começa a faturar 10 milhões, fica mais desafiador você ter uma pessoa, ou 2 ou 3 fazendo isso manualmente. Mas até você chegar ali nos 3 milhões, 5 milhões de faturamento, é muito legal você ter alguém fazendo isso manualmente. Então, o checkout, o melhor do mercado hoje, né? E o que a gente usa em todas as marcas é o da Yamp. Gateway de pagamento não é meu, tá? Mas a gente usa o da Dom Pagamentos. Né? É um gateway que a gente gosta muito, principalmente, ele tem algumas outras soluções, tá? Que eu não vou aprofundar agora, de cashback, inclusive, de giftback, mas a taxa de aprovação de compra em cartão dele é altíssima, tá? Fica em torno ali de 97%, 98%, até 99%, né? Então, gateway de pagamento, Dom Pagamentos.
vocês falaram de controle sobre os números, né? E aí é importantíssimo você ter um dash, né? Um DBI para você ter visibilidade e clareza de dados e métricas importantes para você fazer uma boa gestão da tua operação. E não só isso, a gente fala muito de traqueamento, né, de first click, de last click, de atribuição, para você conseguir investir com assertividade. E para isso a gente utiliza uma plataforma chamada Solomon, tá? Que é enfim, também a melhor que a gente testou, né, das opções que a gente achou no mercado. Além da Solomon, ainda, né, para ter visibilidade ali, e aliás, é legal essa plataforma que a gente consegue até customizar para ela trazer para a gente exatamente os dados e as métricas que a gente está acompanhando mais de perto, né, para a estratégia que a gente está trabalhando ali no momento, e a gente usa uma plataforma chamada PlanG. Tá? Além disso, outra coisa que a gente usa a nível de pós-venda, né, que é um outro ponto extremamente importante, tá, pessoal? Tem muito dinheiro no pós-venda, e eu estava estudando, né, alguns casos, inclusive, para levar dados ali e cases para imersão, e eu vi empresas como a Principia, como a Salve, como a TrueSource, ter um aumento ali de 20% a 40% no faturamento, fazendo um bom trabalho de pós-venda. Né? Só a giftback, por exemplo, quando você implementa e executa da maneira correta, você já chega a ter um aumento de 10% a 25% de faturamento. Então, pós-venda é muito importante, e existe uma ferramenta que a gente utiliza chamada Zop, tá? Que também é a melhor que a gente conheceu até agora no mercado. Outra coisa importante é você ter um bom operador logístico. Né? Quando a gente fala de venda online hoje, de internet, a gente está falando de experiência do cliente, a gente está falando de entrega, né? Tanto preço quanto prazo, né? E hoje a gente trabalha com um operador, tanto na Bizu quanto na Denavita, a gente trabalha com a Stoca. O que mais? Crescimento orgânico também da marca, né? É importante, então eu sempre falo, por mais que a gente está sempre acelerando para crescer ali a nossa base, cada vez o custo de aquisição está mais alto, então é importante a gente também fazer o nosso trabalho orgânico e aí olhar para SEO. A gente tem uma agência, né, que cuida disso, que a implementa, e eu sempre falo para vocês o trabalho de construção de marca e de venda também através dos influenciadores e afiliados, e eu uso uma plataforma chamada Pileia, que ela me dá a mensuração de dados, de resultado, faz a gestão, o split de pagamento, e consegue também fazer essa... Não só eu tenho a visão de resultados dos influenciadores, como o próprio afiliado. Então, ele consegue também se estimular a participar de premiações. É bem legal. E a Solomon, você comentou? Eu falei. Show. Acho que é isso, né? Então, alguma ferramenta que vocês gostam? Alguma outra? Que vocês usam para indicar? O Shopify a gente está migrando, está no meio da migração, né? Boa escolha, viu? A gente está sendo de VNDA, que o List adquiriu, está indo para o Shopify. E a gente usa de CRM lá, RD Station. RD Station, legal. Muito Nossa, bom. o Shopify configuradinho, tá com uma AI agora. Faz diferença, né? Não, você conversa ali com a AI, pede a recorrência, pede o LTV por produto, o CAC, assim, juro, é surreal. Tem uns promptzinhos, assim, pra gente colocar no Shopify, que você fica ali brincando um dia... O dash do Shopify é ótimo, né, para o empreendedor, né? Eu acho que é um dos mais ricos que tem ali. A gente era Shopify quando iniciou. Sim. A gente migrou para... Já migramos... VTEX, por exemplo, na época foi tenso. Foi uma experiência. Foi uma experiência muito legal, não, porque é uma plataforma muito grande ali, né? Tem muito mob, precisa de muito investimento, então foi uma escolha... Precisa ter time, né, tech, né? Exato. Senão, também acho. Aí agora na Olist a gente pode considerar que foi um bom momento, mas agora voltamos para o Shopify no momento que o Shopify realmente está entregando muito. Mas eu lembro que o dashboard do Shopify eu nunca tinha visto em outro, porque é ótimo para você começar a mensurar, ter algumas métricas ali que poucas plataformas entregam, né? Legal. Bom, falando um pouco de e-commerce, hoje vocês estão ativos e atuantes ali em marketplace também? Sim, a gente está com essa estratégia de marketplace, como eu falei um pouco antes aí do desafio de canal. Antes era através de distribuidores. Aí tinha essa guerra de preço e tudo mais. Agora a gente trouxe para dentro de casa, fizemos loja oficial. Legal. Mas está bem recente, né, Patrick? Mas a gente tem já está conversando sobre ter cuidado de ele não subir muito a proporção
baseado no e-commerce, porque ali a gente não tem acesso aos dados, né, do cliente. Então a gente tem esse desafio, mas está hoje 100% primeirizado em todas as lojas. Legal. E assim, você falou de vários pontos ali que a gente acompanha, que é um desafio assim, geral, né? Quando você fala de um distribuidor começar a vender, né, um preço mais barato do que o teu e-commerce e tal, cara, normal, embora em algum momento aí seja importante você estar em todos os canais, né, na hora certa. E existe maneiras de se fazer isso, né, sem gerar atrito, sem atrapalhar o e-commerce, sem gerar ali um mal-estar entre, né, os seus lojistas ali, seus revendedores. Então, eu vejo grandes marcas hoje trabalhando muito forte, né, diferentes canais, mas tendo ali uma estrutura de controle de preço, né? Então, isso aí é fundamental. E marketplace, a mesma coisa. A gente acompanha, né, números e a gente percebe que, assim, claro que não estou aqui para cagar a verdade, né? Cada caso é um caso, mas na maioria dos casos a gente incentiva o pessoal a aproveitar a demanda que existe ali dentro de marketplace, porque assim, a gente percebe que o cliente de Mercado Livre, ele é cliente de Mercado Livre. E se seu produto não estiver lá, ele vai procurar um produto similar de outra marca e ele vai comprar no Mercado Livre. Então, assim, receita. Se você não está lá, você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo share de mercado, né? E o cliente, muitas vezes, ele conhece o teu produto, ele é impactado, e a gente mapeou isso na jornada de compra, ele é impactado por um anúncio, e ele chega no teu site, só que, às vezes, ele nunca tinha visto, né? E ele fica inseguro, e ele fala, deixa eu ver no Mercado Livre. Porque no Mercado Livre ele conhece, ele sabe que ele vai receber um dia no dia seguinte, né? Ele sabe que ele não vai precisar colocar o cartão dele, as informações já estão lá, cadastrado o cartão de crédito, é só jogar no carrinho e finalizar a compra. Ele sabe que se der algum pau, o Mercado Livre vai reembolsar ele, então ele sente super seguro de comprar lá. Só que depois que ele compra lá e ele gosta do produto, ele passa a confiar mais na marca. E aí, eventualmente, ele pode até voltar no site e comprar para aproveitar uma campanha, uma oferta de frete grátis, sabe? De, sei lá, algum parcelamento, seja alguma coisa assim. Mas se você não está no Mercado Livre, muitas vezes você acaba perdendo o cliente, né? E a gente tem visto, assim, o Mercado Livre se tornar cada vez mais relevante no faturamento de muitas operações. Né? E até a Denavita é um exemplo clássico, mas eu comecei no Mercado Livre com ela. O MVP foi lá. Sempre primeirizado, sempre loja própria, ou você fez através de distribuidores? Eu não estou no B2B ainda, né? Ah, sim. Eu fiz aquela inserção, não rolou, foi difícil, eu saí. Estou esperando agora e só volto quando me procurarem. Né? Quando me quiserem, aí eu vou. Para ter negociações melhores. Agora, desde o começo não foi uma loja oficial, porque no começo não tinha nem o INPI, né, que você precisa do registro para poder ter a loja. Então, era uma loja comum, né, sem o certificado ali. Mas eu já comecei ali, foi por ali que eu validei. Né? E depois de ter validado, ali no 3º, 4º mês, que a gente decidiu abrir o e-commerce e, paralelamente, começar um trabalho com influência, e aí que a marca escalou. E de novo, não dá para competir, né? Recapitulando, porque a segurança que o cliente tem de comprar lá, né? Pelo histórico do Mercado Livre, pela marca, praticidade, né? A nível de você não ter que entrar e colocar todos os dados de endereço, cartão de crédito, já está tudo pronto. E frete, né? Assim, as pessoas estão até dispostas a pagar pelo frete se ela puder receber no mesmo dia, no dia seguinte. Então, assim, a logística do Mercado Livre também não tem como competir agora, e vai ser pior no futuro, porque eles estão investindo cada vez mais aqui no Brasil. Um ponto importante, né? Por muito tempo eu segurei eu só permiti venda. Aliás, eu não permitia ninguém mais vender meu produto em marketplace para eu não perder o controle de preço, né? E não começar a queimar, e não queimar a marca. Então, eu segurava, eu não tinha revendedores, né? Eu não tinha outros sellers. Era só na minha loja oficial.
Mas, acompanhando o trabalho de outras marcas em marketplace, a gente percebe que quando mais de uma conta vende o produto, a entrega é maior. Então, por exemplo, se eu tenho a minha conta no Mercado Livre e a Carol tem a dela, se eu não deixo ela vender, se só eu vendo a caneca, o Mercado Livre vai mostrar para X pessoas. Se a Carol anuncia a mesma caneca, se são 2 contas, o Mercado Livre mostra para um número maior do que X. Entendeu? Interessante. Então, a exposição é maior e, naturalmente, o faturamento é maior. E, além disso, não só o próprio Mercado Livre vai mostrar para mais pessoas na medida que existem mais sellers anunciando o mesmo produto, tem uma quantidade maior de anúncios e tem um investimento muito maior em ads dentro da plataforma. Faz total sentido. Porque, assim, todo mundo para ranquear hoje um produto, a não ser que seja uma marca super consolidada e tal, você precisa investir em ads, né? Para colocar teu produto ali na primeira página, tal, para gerar as primeiras vendas e começar a ranquear. Então, se você tem vários sellers e investindo em ads, tem muito mais gente vendo o seu produto e comprando o seu produto, né? Então, faz sentido você ter outras pessoas revendendo, né? Por mais que, eventualmente, você não vai ter uma margem tão boa, né? Quando você tem quando só você vende o D2C ali. É legal. E dá para controlar a política de preço com contrato, enfim, Total. né? De outras formas também. Total. E sobre aquela questão do marketplace que a gente estava falando aqui nos bastidores, é um conflito, né? Quem tem marca própria deve pensar muito sobre isso. Essa questão de se você coloca a sua marca dentro do marketplace para aumentar o canal, aumentar o ponto de contato, se você vai para o varejo, o momento de ir para o varejo ou não. Entretanto, a marca precisa desse nível de contato, nível de awareness, né, que isso vai sendo fomentado. A preocupação que talvez gere na cabeça de um empreendedor, que já gerou muita na minha, é se vale a pena a gente não ter o controle de 100% da captação desses leads, né? Porque é o caso de um varejo, né? De uma Leroy Merlin, no atacado, é um próprio marketplace que você acaba não tendo o controle da aquisição desse lead, o CPF não entra. Agora é uma pergunta, o que vocês acham sobre isso? Você prefere deter ali a captação para você aumentar o crescimento da empresa por ecossistema, por LTV? Ou você acha que é inevitável e que o Mercado Livre vai acabar tomando realmente esse share dos e-commerces por uma demanda natural de compra ali do cliente? E outra pergunta, talvez para a Carol, se existe alguma forma de atrair, né? Vamos supor que a pessoa tem um e-commerce hoje que 80% do faturamento dela, da marca própria, esteja dentro do Mercado Livre. Qual seria a estratégia para tentar captar e atrair esse cliente que você não tem um CPF para dentro da sua loja depois, como uma compra recorrente? Existe alguma estratégia? Eu respondo e, de novo, a gente passou por isso, né? Então, não é o que eu acho, é o que a gente fez, né? E o que a gente sabe. O primeiro ponto é que, salvo algumas raras exceções de marcas assim, tipo, muito, muito premium, eu falo muito porque Hugo Boss, você acha lá no Mercado Livre. Tem loja oficial lá. Certo. É só marca barata. Não é. Hugo Boss está lá, La Roche está lá, Vichy está lá, e outras aí, né, dezenas de marcas ali de boa qualidade. Agora, Louis Vuitton de fato não está. Né? Prada de fato não está, Gucci de fato não está, Rolex de fato não está. Novo, loja oficial, né? Mas tem produto sendo revendido ali. Salvo essas exceções, praticamente todas as outras categorias de produtos são vendidos lá, e se você não estiver lá, você perde o cliente. Você perde o faturamento. É um buscador também, não assim, se você não estiver lá... E assim, até uma outra visão, na hora que você olha para a operação como um todo, você estar no Mercado Livre faz você até ter um CAC menor. Por quê? Tem muita gente que vai ser impactado pelo teu anúncio e às vezes não te conhece, ele vai entrar no Mercado Livre. Se você estiver lá,
ele compra. Você já gastou com o CAC, entendeu? Se você não tiver, ele não compra. Entendeu? Então, assim, o cliente, reforça, o cliente do Mercado Livre é do Mercado Livre. Se você não tiver lá, você vai, não é que, só que aí ele não vai comprar, eu vou perder o cliente, eu não vou ter o contato. Mas você não vai ter de qualquer jeito, velho. Você já não vai ter. Comportamento de compra mesmo. Mas se você não tá lá, além de não ter ele, você não tem o dinheiro dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que é por aí. E de fato, vou deixar um trabalho que a gente fez, né? Porque a gente começou no Mercado Livre. Aí depois a gente criou o e-commerce. E, paralelo a isso, a Carol começou a nos ajudar com um trabalho de influência. Né? Então, quando um cliente... Qual que é a possibilidade dele vir para o Mercado Livre? Quando ele vê um influenciador que ele gosta, que ele admira, que ele confia, divulgando e dando um cupom ali para ele comprar com desconto no site. Essa é uma possibilidade, ou com anúncios também, com ofertas. Se tiver uma oferta mais atraente do que a do Mercado Livre, você pode conseguir trazer ele para a tua base. Talvez também uma estratégia de hard copy, né? Por exemplo, você vendeu para o Mercado Livre, você vendeu numa loja física, mas se você tiver alguma coisa dentro do seu unbox que faça com que o seu cliente, na hora que ele tenha experiência de abrir a sua caixa e ter o primeiro contato com a sua marca, algum atrativo para que ele possa se tornar um membro, um creator, alguma coisa assim do tipo, ou até mesmo saber que você tem um site, né? Porque muitas das vezes você está buscando uma solução no Mercado Livre e você não sabe que é uma marca própria, e ali você vai ter essa oportunidade de cadastrar esse cliente, trazer esse cliente para sua marca e fazer com que ele conheça você pelo seu canal próprio, né? Sabe o que eu enxergo? Eu acho que só as marcas que têm problema com frete de tempo mesmo, de entrega, muito alto. E a gente tem marcas assim grandes, por exemplo. Eu consumo todos os dias um produto da Essential, um suplemento. Eu nunca comprei no site da Essential. E não porque eu não confio na marca e eu não compraria lá. É porque o prazo deles no site é muito ruim. E é um produto que eu tomo todos os dias. E normalmente eu tô comprando quando tá acabando, então eu preciso já. E às vezes eu pago até mais caro para comprar numa loja física ou eu pego no Mercado Livre. Mas assim, eu compraria no site da Essential. Então, o que eu percebo é que assim, vou chamar de navegabilidade entre os canais e o cliente, eu acho que ele só não aconteceria também assim com esse limitador de prazo, porque é uma coisa muito ruim. A gente, como brasileiro, a gente quer esse consumo rápido e vem se habituando cada vez mais a isso. E aí o que eu enxergo, para quem é um pouco mais desconfiado, não conhece ou é esse cliente do Mercado Livre, eu acho que de fato ele é o cliente do Mercado Livre, mas não significa que ele precisa ser para sempre, porque ele conheceu e gostou da tua marca. E aí, se em paralelo a isso, você tem um trabalho de brand, de construção de marca, uma boa caixa, um unboxing, uma experiência, uma influenciadora comunicando o produto, porque isso é interessante também. O cliente que vem através do influenciador é do influenciador. E eu já testei muito isso. Por quê? Eu fiz muitos testes de falar assim, estou investindo no influenciador e tenho determinado custo de aquisição. Normalmente, o custo de aquisição com influenciador é mais alto do que um custo de aquisição com mídia. Porém, o ticket médio também é mais alto. E esse cliente recompra, tem um LTV mais alto. Maior. E aí, quais foram os testes que eu vi? Quando eu via que um mesmo influenciador, ele estava me trazendo muito cliente já de segunda compra, e não tanto diminuindo o percentual de primeira compra, eu falava, então eu vou pausar este influenciador, porque eu já tenho este cliente, e eu vou trabalhar ele na minha base de recorrência. Só que aí o que eu percebi? Que essa não é uma verdade absoluta. Porque às vezes eu parava aquele influenciador, e aí, o que acontecia? O cliente, ao invés de continuar comprando a minha marca, ele comprava a marca concorrente que o influenciador estava indicando agora. Que é dele, né? Porque o relacionamento aquele cara é dele. gosta dele. O relacionamento é dele. Interessantíssimo. Legal esse ponto. Então, algumas coisas que a gente tem que ir entendendo, assim, que não existe uma lógica, assim, absoluta de consumo. Eu acho que a gente tem que, assim, tentar estar em vários pontos de contato, sabe? Em vários canais, mas eu entendo essa sua preocupação. Eu não quero que um canal terceiro seja maior do que
do que o meu, que eu tenho ali os CPFs, né? E aí eu acho que isso está muito atrelado ao quanto a gente investe também no nosso marketing, sabe? Porque realmente, se eu vou investir, por exemplo, num trade só, para um B2B, escalar o meu negócio, ou se eu vou deixar só o jogo do Mercado Livre acontecer, ele vai se tornar maior. Mas se eu estou fazendo meu trabalho também de anúncio, de criação de marca, de experiência, de desejo, de influência... O bolo cresce junto, né? Cresce junto, sabe? E aí eu acho que a gente consegue ir mensurando e a gente teve até essa virada, né? Então, na própria Denavita, que começou no Marketplace, ela cresce, vai bem no Marketplace, mas o e-commerce é maior já hoje. E mudou quando a gente começou a puxar brand e influência. E subimos 3 vezes o preço, porque a gente foi construindo brand. Então, isso é legal. E como eu tô aprendendo aqui com vocês, pergunta pra Carol também sobre influência, já que a gente tocou no assunto. Relacionamento com influência. Longo prazo, alguns perpétuos. O que você pensa com relação a isso? Você já teve algum... pela marca, através de agência, também isso é uma dúvida sempre, né? Eu vou te falar, assim, agência é complicado. Não gosto do trabalho pela agência. A gente nunca viu a agência entregando assim, porque uma coisa... Vou deixar você responder, Mozi, mas só para passar minha visão. E eu exalto muito a Carol, né? Quando a gente fala disso, porque, assim, contratar um influenciador legal, que vai trazer muita visibilidade e muitos views e muitas curtidas, beleza, isso aí qualquer agência faz. Agora, fazer esse trabalho de trazer visibilidade, de ajudar nessa construção de marca, nesse branding, mas, ao mesmo tempo, alavancando as vendas e dando ROAS com ROI positivo, isso aí eu nunca vi uma agência fazer. O que eu penso, assim, de agência? Eu acho que, assim, a gente vai ter que trabalhar com agência e com assessoria, não tem como. Porque tem influenciadores que, assim, eles estão dentro de agência, eles estão dentro de assessoria. Mas eu não indico, assim, pego o meu budget e dou numa mão de uma agência. É mais fácil, porque se você falar hoje para uma agência que você tem 200 mil, $500 mil, 1 milhão ou 100 mil, eles vão pegar o seu dinheiro. Só que eles validaram o influenciador para a tua marca, eles validaram o nicho, que é diferente, eles validaram o produto dentro de influência, eles entendem o número, o CAC daquele influenciador, eles não têm a máquina na mão chamada e-commerce. Então, eu não vejo, todas as agências que eu conversei, elas não sabem me falar de resultado. Então, se eles não sabem me falar de resultado, como eu vou pegar meu budget, dar na mão de uma agência e falar, investe meu dinheiro? Testa, né? Testando. Não é assim, né? A gente já acaba mensurando muito antes de fazer testes que possam prejudicar a sua última linha, né? Tem essa então, preocupação. assim, você vai... A agência, ela te ajuda. Onde que a agência é interessante? Onde você tem esse conhecimento, trabalho de influência dentro de casa, faça isso, e aí eu vou chegar no relacionamento. E aí você usa a agência, às vezes tem um influenciador que você não está conseguindo chegar. E é normal isso no mercado. Aí uma agência é facilitador nisso. E ainda assim, pensa, a agência ela ganha comissionamento em cima do valor. Então, ela não é o melhor negociador. Porque ela não quer que aquilo seja mais barato. Então, quando você também está negociando direto, ou com a agência, ou com o influenciador, você está pressionando para a melhor negociação. E se você tem a melhor negociação, você diminui o seu risco, né? E aumenta o teu potencial de acerto. E aí, outra coisa que você me perguntou de relacionamento. Amo relacionamento. E aí, vou te dar, tipo assim, alguns exemplos, né? Eu trabalho com influenciadores há anos, assim, dentro da minha marca. E aí, eu tô sempre, é um trabalho constante. Por isso que eu falo que é interessante a gente ter esse conhecimento dentro de casa e montar time. Porque é uma área que todo dia eu tô recrutando novos influenciadores, estruturando. E hoje, a gente tem, assim, o nosso curva A. 2 curvas A do nosso produto vieram de um trabalho de relacionamento com o influenciador. Por quê? O influenciador, além de levar a aquisição para o nosso site, gerar desejo, ele conhece muito da base dele. Então, ele é um excelente... Além do storytelling, ele te ensina a comunicar como marca. Ele te ensina a fazer os melhores criativos e ele te ensina sobre o público. Por quê? Imagina que ele tem acesso e testa muitas marcas e ouve muito o consumidor, porque esse é o papel dele. Então, ele te ajuda a ajustar, inclusive, o teu produto, saber quais os próximos produtos para lançar. E a gente tem 2 curvas A de produtos nossos que a gente passou do relacionamento de só influência para uma collab. E aí é o produto ali onde o influenciador recebe royalties. E aí é incrível, assim, a gente chega a faturar no dia com um produto 200 mil,
com o influenciador puxando no produto por conta de ser uma collab com ele, sabe? Que é realmente um produto dele, e aí manda para toda a base, cria bolha, estoura a bolha ali, que você entra no relacionamento dele. Então, você pensa que é uma relação com pessoas, e é muito comercial. Então, se você cria esse relacionamento também a longo prazo, claro, se o influenciador for bom, validou e vale a pena para a gente como marca. Você usa ele muito além de uma publicidade. Você usa ele, inclusive, para criar produto e para conseguir, tipo, melhorar negócio mesmo, sabe? E mais uma coisa, para fazer o link com o Marketplace, tem uma estratégia que antes eu guardava ela, mas eu acabei divulgando ali na imersão, então já está aí no mercado. Por quê? Qual que é o segredo do Mercado Livre? É você conseguir chegar na primeira página com o seu anúncio, porque depois que você chega, o tráfego orgânico ali é monstruoso, né? Só que, dependendo do produto, às vezes você leva anos para chegar na primeira página, dependendo do quão competitivo é o seu nicho, o seu mercado. Que é o caso de suplemento, né? Agora, hoje, se você pesquisar, por exemplo, os produtos da Denavita, laranja Moro, está na primeira página. Espirulina, está na primeira página. Coenzima, se não estiver na primeira, está na segunda página. De curva, colágeno tipo 2, primeira. Por quê? Qual que foi a sacada? Eu via a Carol, né, dia que ela investia em influenciador. Aliás, a primeira influenciadora, e eu não quero passar a impressão que é fácil, tá? Não é, a gente conseguiu porque a Carol já tinha experiência com isso aí. Mas a primeira influenciadora que ela me indicou, aliás, eu descobri meio no susto, né? Não foi pro e-commerce, foi pro marketplace. Aí ela falou, amor, por que você não testa essa influenciadora aqui? E ele não queria investir, era tipo 3 mil reais, eu tava negociando super bem pra ele. Ele, não, amor, nossa, 3 mil reais é muito dinheiro. Eu falei, vai. É que eu tava vindo da quebradeira, gente. Pra página de produto no marketplace? Link do anúncio. Link do anúncio. Né? Mas assim, não é que eu sou mão de vai, é que realmente eu tinha quebrado na pandemia. Então, assim, eu tava contando ali o dinheiro pra tudo que eu tava fazendo, né? Enfim. Hoje no painel de controle. Então. E aí ela falou, poxa, contrata tal, mas aí eu fiquei com uma resistência, eu falei, pô, mas 3 mil reais, e se errar, se não vender e tal? Ela, não, vai, amor, acho que vai dar certo. Eu falei, então beleza. Essa influenciadora no primeiro mês vendeu 52 mil reais. Sorte? Um pouco, tá? Não é sempre que a gente acerta, às vezes a gente erra, mas hoje com o conhecimento, principalmente da Carol, a gente acerta muito mais do que a gente erra, e a gente tem alguns influenciadores que geram esse tipo de resultado pra gente, que a gente investe 5, vende 30, que a gente paga 40, vende 500 mil, 600 mil. Então, assim, só que o que aconteceu? Quando eu tive esse alto volume de vendas num curto espaço de tempo, eu fiquei com uma boa taxa de conversão. E é isso que o Mercado Livre olha, taxa de conversão, para entender se o teu anúncio é bom ou não e te ranquear ou não. Entendi essa cara. E aí, o que aconteceu? De repente, eu acordei, eu olhei e eu estava na primeira página. E aí, o volume assim... Tracionou. Sabe? Então, você investe uma vez, isso é interessante. Aí, o que eu fiz? Fiz isso com Laranja Moro. Investi, né? Demorou um pouquinho, eu não acertei de primeira, mas assim, coisa de 2, 3 meses, pum, eu já estava na primeira página do Mercado Livre. E hoje se abre aqui, né? E eu tô falando só do Mercado Livre, gente. Tem Shopee, tem Magalu, tem a Amazon. A gente está em todos os canais. Então, é uma baita de uma estratégia, tá? E quase ninguém sabe disso aí. Fica a dica aí. Faz um trabalho de influência. Primeiro mapeia o influenciador, testa, tá? Pô, validou, tal. Pega ele e coloca ele para, ao invés de soltar um cupom, soltar o link do Mercado Livre. Que aí você ranqueia o seu anúncio e aí você aproveita todo o tráfego orgânico depois. Muito bom. Dica de ouro aí. E te falar uma outra coisa. Para mais dicas, me sigam lá no Instagram. Não, porque essa estratégia é minha, me sigam. No Brand Legacy Black melhor, Friday. vamos na imersão Black Friday, aqui link na descrição. Mas sabe uma coisa legal, assim, eu amo esse assunto, né? Então você falou do relacionamento. Eu tenho, assim,
Foi muito nítido pra gente construir as duas marcas, porque assim, a Biziu foi uma marca que eu comecei por propósito. Então, ela é uma marca que ela começou por comunidade, influência, um produto também diferente. A gente criou o primeiro preenchedor facial sem agulhas, ela veio muito nessa pegada. A Denavita, Dongan criou para fazer dinheiro. E depois veio, né, amor? O propósito era realmente fazer dinheiro, mudar de vida, mudar o CPF, sabe? E aí, quando a marca começou dentro do marketplace. E aí, quando eu comecei a trabalhar com os influenciadores, o que eu sentia? Eu sentia até uma certa rejeição de muitos influenciadores sobre... eu quero trabalhar com a Bizu, mas eu não quero trabalhar com a Denavita. E isso, muitas marcas passam quando elas ainda não têm uma marca legal. Por isso que quando eu pego um mentorado, eu sou muito chata com a vitrine dele, do Instagram, com produção de conteúdo, porque eu sei que vai bater e o influenciador de credibilidade vai querer fazer ou não aquela marca. E isso muda tudo. E aí a gente começou a trabalhar e muitos influenciadores no começo eu trazia por relacionamento meu. Então, assim, não, é minha marca, a gente está começando, mas, tipo, sabe, assim, o produto é bom, vamos divulgar isso para o mercado. E ela veio no início com uma estratégia de precificação mais barato, que a gente foi ajustando depois, porque às vezes o mais barato, às vezes não passa que aquele produto é de credibilidade também. Então, a gente foi ajustando a precificação. E aí, eu tinha essa dificuldade em influência, fui construindo através do relacionamento. Só que aí, à medida que eu fui investindo nos influenciadores, e muito no início por esse relacionamento, construindo resultado, a gente melhorando marca, melhorando experiência, melhorando caixinha, né, amor? A gente foi cuidando desses detalhes, a marca foi tendo um posicionamento diferente. E aí, você me perguntou do relacionamento do longo prazo com o influenciador. Eu tenho, assim, certeza, e eu tenho certeza que isso mudou equity, assim, do nosso negócio, mudou realmente, assim, que a partir do momento que a gente lançou essas duas collabs com 2 grandes influenciadores, a gente reposicionou ainda mais a marca e mudou o branding da Denavita. Então, hoje eu sinto a Denavita, tipo assim, como uma marca em outro segmento, mas tão foda quanto a Biziu, em termos de construção. E chegou até mais rápido, porque a Biziu tem 5 anos, a Denavita tem 2. Mas foi essas estratégias, assim, vamos dizer, entendeu? E à medida que a gente trouxe uma collab construída por um relacionamento e olhando o influenciador a longo prazo, eu trouxe toda essa credibilidade dele para minha marca. E do outro influenciador também. E eu vejo, assim, a dificuldade. A gente está com uma agência agora, a gente falou lá naquele bate-papo, mas a dificuldade que as pessoas da agência têm de vender a marca, de vender a nossa marca. E, assim, traz umas objeções, né, Patrick? A gente conversa lá que a gente fala, caramba, a gente nunca teve esse tipo de objeção. Como vocês estão As tendo, pessoas têm vontade de pertencer a Beauty Shower e eles trazem, assim, então isso para mim é o principal ponto de trabalhar com a agência. Além do relacionamento, que é importantíssimo, eu acho que é a maneira de vender, né? De você convencer o influencer ali e trazer credibilidade. Eu acho que o que é core de uma DNVB não deve ser terceirizado. Eu acho também. E assim, marketing, tanto performance quanto influência, não deve ser terceiro. Pode ser assim, se for... potencializado, né? Sabe, não, só num período ali, sabe, momentâneo. Você falou isso lá, né? Mas assim, não dá, cara. E não é por nada, não. Ó, e também não quero generalizar. Eu conheço 1 ou 2 agências, com todo esse tempo de mercado e tudo que a gente já conheceu, eu conheço 1 ou 2 que fazem um bom trabalho. Sabe, assim, agora 99,9% eu não vejo entregar um bom resultado, nem de influência, nem de performance. E a gente fala, né, porque todo dia a gente tem reunião com gente que quer conhecer o Brand Legacy, quer saber de mentoria e tal, e a galera já vem frustrada. Pô, trabalhei com 2, 3, 5 agências e não tem resultado e tal, e promete não entrega, e gastei meu dinheiro à toa e tal. É isso, é a dura realidade. Qual que é a solução? Vai pro Brand Legacy. Não, brincadeiras à parte. Aprende a fazer. Aprende a fazer, coloca o conhecimento. Nós não somos os únicos mentores, não. Tem mais gente boa no mercado, mas é importante você aprender e ter esse conhecimento dentro de casa para você não depender de agência. Sobre marketing ainda, de influencer, eu comentei sobre o contato com o influencer a longo prazo, porque eu penso, às vezes eu coloco o chapéu do consumidor, né? Então,
observo muito essa questão de marketing de influência, quando você fica trocando o tempo inteiro de ponto de contato, marketing, você perde um pouco de credibilidade no produto. Então, quando você acerta e você pode construir ali uma parceria a longo prazo, eu acredito que o storytelling, a parceria a longo prazo, a percepção do influencer realmente com a solução que você entrega, né, para ele sentir realmente, poxa, aquilo está mudando a vida dele. Às vezes, se você trabalha com ele há meses e tem oportunidade, por exemplo, com a Puri Shower, a gente já teve relatos de, minha filha tinha problema de dermatite, de contato. E aí, depois que eu tive a Puri Shower, ela parou de ter esse problema. Esse feedback faz o influencer se apaixonar pela sua marca. E quando ele entende o propósito, e claro, o dono da marca sabe vender a marca melhor do que uma agência, alguma coisa assim do tipo, ele vai começar a ter mais inspiração para falar da sua marca. E esse encantamento, essa paixão, vem ali através de construção de brand, posicionamento, e isso vai construindo ali realmente esse para mim, o legado vai sendo construído de uma forma muito mais estruturada. Né? Eu tenho no começo isso assim da gente conseguir vender o nosso produto, né? E aí ou a gente ou realmente alguém do nosso time muito comprado mesmo, sabe? O nosso propósito, porque para passar essa paixão para o influenciador. Porque o influenciador, a primeira reação dele é desconfiança. Não conheço a marca, não conheço o produto. Se ele for bom, ele tem essa preocupação. Então, vou comunicar e vou me queimar? Será que vão me pagar? Então, tem muitas, assim, dúvidas na cabeça dele. E quando a gente consegue contar a nossa história, ou alguém do nosso time realmente treinado, com a paixão para fazer isso, muda muito. Eu lembro, no começo da Bizu, então eu cheguei no skincare com o primeiro preenchedor facial sem agulhas, não existia isso na rotina da brasileira. Então, esse que vocês falam de conscientização, eu passei muito na Bizu. Então, vocês pegaram os primeiros vídeos assim que fizeram no YouTube da Bizu, é o pessoal falando, preenchedor facial sem agulha funciona? Isso existe mesmo? Porque era algo disruptivo no mercado. Orgânico, né? Orgânico. E aí eu lembro, assim, de uma influenciadora que a gente é muito amiga até hoje, chamada Lu Vilela, um beijo pra ela. Ela era do nicho de skincare. E aí eu cheguei, eu mesma, em contato com ela, mandei mensagem, falei que eu era engenheira química. Vocês têm isso também. Isso é uma credibilidade lá em cima do mercado de vocês, né, do know-how. E aí eu falei assim, sou engenheira química, eu gostaria de apresentar meu produto, é uma marca que investe em ciência brasileira. E ela assim, ok, cara, me manda, né? Eu falei, só que tem um problema. O meu produto você precisa testar por 60 dias para ele funcionar. Porque é um tratamento de rugas na pele, ele funciona com 60 dias. Então, eu tinha mais essa dificuldade, que eu tinha que fazer a pessoa que eu ainda não paguei, não contratei, não confiava no meu produto, testar por 60 dias para sentir o resultado. E aí, ela testou por 30, ela foi legal, e ela não sentiu nada. Aí ela falou assim, não senti nada. Aí ela testou por 45, não sentiu nada. E aí ela falou, Carol, não senti nada, e falou assim, eu preciso testar outros produtos, preciso fazer outras entregas. E aí eu falei para ela com muita convicção, eu falei assim, Lu, você já testou 45 dias, é só mais 15, ele vai funcionar. E aí comecei a explicar para ela, de novo, como que era o produto, como que funcionava, como que a gente tinha desenvolvido. E aí ela me conta, ela fala assim, que ela desligou o telefone comigo e ela falou assim, essa menina, ela confia muito, sabe, no que ela tá fazendo, ou realmente assim, não sei. Ela tá metendo louco. E ela testou e funcionou. E aí, assim, tem vídeo dela no YouTube, com antes e depois. E assim, aí foi uma das influenciadoras que eu fiquei 4 anos com ela. E eles se tornam apaixonados, né? Apaixonados. Aí quando se apaixona, é como transformar o cliente em um fã. Né? E a influencer é isso, né? Eu acho que a influencer, ela tem que ter esse relacionamento, tem que ter essa coisa do tipo... Testa, sente o que realmente a gente está te propondo. E se você... A gente até comenta, né? Que aquele influencer que coloca muita objeção, a gente nem gosta muito de trabalhar, porque, assim, é difícil, né? Se a pessoa não entende a conscientização não ali... Passa a verdade, não né? passa, ele vai acabar fazendo um pitch. E a ideia não é pitch. É horrível quem pega e lê rótulo, assim, não É. tem experiência de... Eu falo, o Exato. que vende? A experiência real de uso com o produto. É isso que vende, sabe? Tá ótimo o bate-papo, mas o Gabs já fez pra mim assim, ó. Chega, vocês já foram 2 2 horas. horas, até mesmo, ó.
Caramba. Gente, onde que o pessoal pode encontrar a Pure Shower e a Pure Health? Legal. A Pure Shower hoje ela está bem posicionada, né, como DNVB, então a gente faz um trabalho bem intenso nessa parte de marketing e venda para a internet. Uhum. Então você pode encontrar tanto no nosso site próprio, né, quanto que é www.pureshower.com.br. Certo. Marketplace, Leroy Merlin, nós estamos em 52 lojas, né, Brasil inteiro, na Leroy Merlin, então você também tem contato ali. Algumas outras lojas, boutiques também que trabalham na parte do varejo. E... Fala, Felipe. O Instagram é @puri.shower também, né? Tem bastante coisa legal lá, muito conteúdo de cabeleireiro a gente gente trabalha muito essa proximidade com o cabeleireiro, a gente não quer largar a mão deles nunca, né? Então a gente tem o Niche Pet também, quem tem pet lá, verdade. Que é o Puri Shower Pet. E tem a Puri Health agora, que tá uma família nascendo aí, que tá com o Instagram separado também, apartado. É tudo da mesma família aí. Legal. E eu já vou dar feedback. Eu não usei ainda o Pure Shower. Depois que eu usar, eu vou dar o feedback, tá? Mas, gente, essa garrafinha é surreal. Fiquei apaixonado por ela. Queria eu ter pensado em criar esse produto, que eu acho realmente incrível. E, assim, senti muita diferença, principalmente no estômago. Por que eu senti essa diferença no estômago? No estômago, por conta do pH, né? Uhum. A gente tem ali o pH bem mais alto do que uma água normal. Então, a gente eleva ali 2, 3, até 4 pontos ali de pH. E também pelo hidrogênio molecular. Então, você tem o hidrogênio molecular ali, que ele faz esse trabalho ali de antioxidação ali do estômago ali. Mas eu diria que o pH é o principal, né? Legal. E um grande diferencial da Puri Health é a suplementação de magnésio, né? Não existe no mercado nada que realmente suplemente magnésio através da água, e a Puri Health a gente veio com esse conceito que é super inovador. Então, hidrogênio molecular, magnésio ionizado suplementado na água e a água alcalina, né? Então a gente não filtra a água, é outro propósito. A gente potencializa a água filtrada, deixando ela alcalina, suplementando magnésio, entrando com molécula de ORP, de hidrogênio. Então, deixando a água 10 vezes mais potencializada comparada com uma água normal filtrada, né? Você tocou num ponto importante. A proposta não é filtrar. Legal. Então, não é uma garrafa que filtra, não é para você pegar da torneira. Já pegar uma água boa e colocar aqui dentro. E aí você tem, como o Patrick falou, o ionizado ali, o magnésio ionizado, por exemplo, ele tem uma absorção muito mais rápida e melhor no organismo, entre outras coisas ali que a gente acrescenta. Legal. E antioxidante, né? Antioxidante. Mas assim, o que eu senti... Diminui rugas, galera, antioxidante. O que eu senti é que, assim, às vezes eu acordava com um estômago meio ácido, será? Sentia um pouco de queimação, né? Eu também. E às vezes também depois de comer eu ficava assim, eu sentia o estômago mais pesado. E eu senti que nessas duas situações melhorou demais. Tá, então dando assim o meu depoimento do que eu senti de resultado. Você também falou do teu estômago, né? Eu falei, porque todo dia eu ficava acordando até de madrugada, assim, eu acordava, não porque eu já tinha terminado o meu sono, porque eu tava queimando meu estômago. E aí eu descia, tomava água, né? E aí eu falei pro Dom, falei assim, nossa, meu estômago melhorou. A única coisa que a gente mudou foi tomar a Puri Health. Legal. Legal. Bom, depois se sair vendo com o meu cupom, vocês me mandam a minha comissão. De repente não nasce uma collab aí. Olha só. Quem sabe? Eu gosto da ideia. Pessoal, espero que tenham gostado. Senhores, obrigado pelo tempo, pela entrega, pela disponibilidade. E esses foram Felipe Martins e Patrick Artioli no Made in Brasil. Um prazer, obrigado.